Olá pessoal, bem-vindo à nossa segunda aula, ok? De uma série de 3 aulas. E essa é a nossa segunda aula sobre a lógica do preço em opções binárias, ok? Na primeira aula tu viste, ok? O que são as opções binárias, aprendeste que opções binárias não é uma aposta, também não é um gol, ok? Agora chegou o momento de ir mais a fundo. Nesta aula tu vais aprender, ok? Eu vou te mostrar a verdade por trás dos movimentos do preço. Por que o preço sobe, ok? Ou desce. Como identificar as zonas importantes no gráfico, ok? E como usar isso para tomar decisões inteligentes, ok? Então, presta muita atenção porque aqui começa a virada de chave. Primeiramente, por que o preço se move? Ok? Por que o preço se move? O preço não se move por acaso, ok? Ele se movimenta por um motivo: a interação entre os compradores e os vendedores, ok? Quando há mais pessoas comprando do que pessoas vendendo, o preço sobe, ok? Quando há mais pessoas vendendo do que pessoas comprando, o preço desce. Isso parece simples, mas muda completamente o teu olhar, ok? Porque se tu entendes a lógica, tu deixas de apostar e começas a acompanhar o fluxo do mercado. E é justamente isso que a gente chama de lógica do preço, ok? Entender a história que o gráfico está a contar, ok pessoal? Então, vamos lá. Se nós aqui estamos aqui, calma. Boas. Então, se nós aqui estamos então, se nós temos um cenário, ok? Basicamente como esse, onde tem mais pessoas comprando do que pessoas vendendo. Ok pessoal, tem mais pessoas comprando do que pessoas vendendo. Então nesse cenário eu vou priorizar entradas a favor da compra, ok pessoal? Aqui num cenário como esse eu vou priorizar entradas a favor da compra. Por quê? Porque eu aqui neste gráfico analisei, neste cenário, analisei que tem mais pessoas comprando, ok? Do que pessoas vendendo, ok? Então a minha entrada aqui será apenas, eu vou priorizar entradas a favor da compra, ok? Como eu disse, isso parece simples, mas é que muda completamente, ok? Porque tu entendes a lógica e deixas de apostar, ok? Então, quando tu acompanhas o fluxo, olhas para o mercado e analisas que o mercado quer subir, ok? Já estás em frente da maioria, ok? Agora eu vou no gráfico, vou mostrar aqui a estrutura básica aqui no gráfico, ok? Então vamos lá. Vamos olhar aqui o gráfico, ok? Porque que vamos lá. Vamos aqui agora para o gráfico. Então pessoal, aqui estamos no gráfico, ok? E analisando aqui a estrutura do mercado, vocês já conseguem notar que o preço está a fazer o que? Está em uma estrutura de baixa, ok? Então, temos aqui topos e fundos. Ok pessoal, temos aqui topos e fundos e o preço está a descer. Vamos lá.
Então, temos aqui topos e fundo descendente, o que significa que estamos diante de uma estrutura de baixo, ok? Quando o preço sobe, ele vai corrigir sempre, ok? E vai subir de novo. E quando o preço desce, olha aqui, quando o preço desce, tá aqui, preço desce aqui, ok? E aqui o preço faz o que? Vai subir para corrigir, ok? E depois vai descer de novo, ok? E assim a gente vai conseguir identificar uma estrutura de baixa, ok? Uma tendência de baixa, porque o preço faz movimentos e de fundos, topos e fundos descendentes, ok? Topos e fundos descendentes. Esse movimento cria o que chamamos de topos e fundos, é isso. Um topo é o ponto mais alto antes do preço descer, ok? Então, se nós analisar aqui, vimos que o topo mais alto antes dele começar a descer é aqui, ok? Aqui temos o topo mais alto antes do preço começar a descer, ok? E assim sucessivamente, ok? Topos e fundos descendentes, ok? O topo começa a ficar cada vez mais baixo, ok? E assim eu consigo identificar que eu estou em uma estrutura de baixa, ok? E também o mesmo acontece aqui. Um fundo, ok, é o ponto mais baixo antes do preço começar a subir, ok? Então, neste cenáriozinho, ok, a partir daqui mesmo, nós podemos analisar, olha aqui, podemos analisar que aqui temos um fundo, ok? Aqui temos um fundo e depois o que acontece? Aqui também temos outro fundo, ok? E vimos que este fundo aqui é o fundo mais baixo, ok? E aqui é um outro fundo que indica que o preço está a tentar subir, ok? Então, aqui esta vela abriu com gap, esta vela aqui abriu com gap, ok? Porque também aqui teremos um outro fundo. Então, é basicamente isso, ok? Por que isso é importante, pessoal? Isso é importante porque é nesses pontos que os grandes jogadores, ok? Os grandes traders do mercado tomam a decisão, ok? Se tu aprendes a identificar topos e fundos, já estás à frente de 90% das pessoas que estão a perder dinheiro, ok? E essas zonas são extremamente importantes, ok? Porque cada vez que a vela forma aqui um topo, ok? Vamos falar disso agora. Ok, então pessoal, vamos aí. Vamos fazer aqui o nosso quadro. Então pessoal, já falamos aqui sobre por que o preço se move, né? Falamos aí da estrutura, agora vamos às zonas importantes do gráfico, ok? Zonas importantes do gráfico. Então vamos falar aqui agora sobre zonas importantes no gráfico, ok pessoal? Vamos lá. Cada vez que a vela deixa um topo, ok? Aquele topo é uma defesa. E essa defesa passa a ser uma zona, claro, uma zona importante, ok? É que nem um suporte, ok? Porque um suporte é uma zona no gráfico onde o preço tende a parar de cair, ok? E começar a subir, ok? E o fundo, neste caso, estamos aí como uma resistência, e a resistência é uma zona no gráfico onde o preço tende a parar de subir e começa a cair, ok? É como se fosse paredes invisíveis que seguram o preço,
Então, eu vou mostrar aqui no gráfico, ok? Vou mostrar aqui no gráfico, vamos lá. Bora. Então, pessoal, analisem que aqui no passado, o que é que nós temos? Vamos lá. Olhem aqui, pessoal. Aqui nós temos um top, um fundo, ok? Aqui nós temos um fundo e aqui também temos outro fundo, ok? Aqui também temos outros fundos. Então, pessoal, vocês conseguem notar o que aconteceu aqui, ok? Nesse caso temos aí um fundo duplo, ok? Após a abertura deste lote, ok? Tivemos aqui também esta abertura aqui que subiu e formou aí o nosso fundo, ok? E no regresso vimos que este micro lote aqui, ok? Tocou onde? Aqui no fundo e respeitou, ok? E nos dá aqui essa sequência aqui, ok, pessoal? Então, este é uma zona forte. Quando o preço chega aqui embaixo, chegou, subiu, ok? Quando bateu lá, e é mais ou menos isso que a gente procura no gráfico, ok? Vamos lá. Vou procurar mais aqui topo. Olhem aqui, pessoal. Aqui temos o que? Topo. Ok? Então, que passa a ser uma resistência, não é isso? Então, temos aqui que esta vela aqui tocou e fez o que? Retraiu, ok? Respeitou. Então, esse segue a ser uma zona importante, ok? E nós temos que somar aí as nossas confluências para realizar o melhor trade. É aí onde a lógica do preço entra, ok? Então, quando tu entras no gráfico, é isso que tu tens que começar a treinar, ok? O teu olho tem que ver essas cenas aqui no gráfico. Então, porque quando tu encontras essas zonas, as tuas chances de acerto aumentam muito, ok? As chances de acerto aumentam mesmo muito. Vamos lá. Vou procurar mais aqui topos, ok, pessoal? Nem sempre os topos serão respeitados. É por isso que a lógica do preço tem que entrar aí. Olha aqui, aqui temos topo, ok? E esta vela de comando não respeitou aqui, simplesmente rompeu, ok? Mas vamos lá, por que esta vela rompeu? Então, pessoal, vimos que estávamos em uma estrutura de, olha aqui, estrutura de baixa, ok? Podemos notar aqui que o preço está a fazer que impulso, correção, ok? O preço está a fazer impulso, calma aí. Então aqui podemos analisar que o preço está a fazer impulso e correção. Preço fazendo aí impulso e correção, ok, pessoal? Então, estrutura de baixa aqui. Mas o que acontece quando o preço chega nesta zona? Olhem aqui, pessoal. Aqui eu tenho uma vela. Aqui eu tenho um micro lote, ok? Conforme eu disse, aqui temos um fundo que passou a ser de teses, ok? Só que nós temos que concluir esse fundo com mais zonas aqui no gráfico. Olhem aqui eu tenho um primeiro registro, ok? Tenho aqui o meu primeiro registro, ok? Tenho aqui também esse pavio aqui dessa nova posição, ok? E cá no presente do gráfico, ok? Vimos que foi aqui onde a venda começou
a demonstrar fraquezas. Meu, como assim a venda começou a demonstrar fraqueza nesta zona do gráfico? Então, pessoal, como vocês podem analisar, aqui eu tenho uma vela de comando, ok? Esta aqui é uma vela de comando. Então, esta vela de comando também é uma vela de força, ok? Rompeu aqui posicionamentos de defesas muito fortes, ok? Rompeu aqui posicionamentos de defesas, ok? Então, rompeu aqui posicionamentos de defesa, ok? E aqui ele deixou aqui um interesse, ok? Que a venda não liquidou este mesmo interesse, ok? Foi um alvo a ser buscado, mas isso aqui é só a cereja. Então, pessoal, agora analisem bem o que aconteceu aqui. Olha, tivemos aqui o primeiro registro, ok? Primeiro registro, tivemos aqui a nova posição. Então, pessoal, esta nova posição e o primeiro registro estão dentro do comando, ok? Não conseguem romper aqui o comando, ok? O primeiro registro e a nova posição estão aqui dentro deste comando, não conseguem romper o comando, demonstrando que fraqueza da venda, ok? Então, por isso tivemos aqui esta vela. Tivemos aqui esta vela verde, ok? E a venda tentou novamente, só que ela faz o quê? Demonstra a fraqueza novamente, porque forma aqui uma dupla posição, ok? Respeitando aqui respeitando a nossa zona. Que zona é essa? O nosso fundo, que é uma defesa, ok? Conforme eu disse, é uma boa zona para pegar aí venda. Então aqui eu já, para pegar compra, aí já me preocuparia em pegar uma compra, analisando que a venda está demonstrando fraqueza, ok, pessoal? E após a fraqueza, tivemos aqui a resposta da compra, ok? Olhem só, a compra remata em jeito a preço, nos dá uma vela aqui, nos dá uma vela de força aqui, ok? E a próxima vela simplesmente rompeu, ok? Porque a venda já demonstrou fraqueza, ok, pessoal? Então é basicamente isso, é desta forma que nós fizemos aí a nossa leitura, ok? Temos vitórias, mas também temos perdas, ok? Mas com conhecimento certo, a gente ganha mais do que perde, ok? Sabe, nos dias da perda a gente é o respeito, quando é dia de perda, então ao respeito, e também quando é dia de vitória, também respeito isso, e assim vou vivendo a minha vida, ok? Então, para recapitular, o preço sobe e desce por causa da luta entre compradores e vendedores, ok? Ele se movimenta em ondas, formando topos e fundos, ok? E existem zonas muito importantes chamadas as famosas suporte e resistência, ok, pessoal? As famosas suporte e resistência, mas nós aqui na lógica dizemos que é topo, ok, pessoal? Topo. Aqui também temos um topo, ok? Aqui temos fundo, aqui temos um topo. Nós chamamos de topo, ok, pessoal? E é isso aí. Então, eles funcionam como paredes, ok? Invisíveis no mercado. Na próxima aula eu vou te mostrar o passo seguinte. Como usar a lógica do preço para confirmar a tua entrada, ok? Como não cair em falsas oportunidades e como aumentar a tua precisão nos trades, ok? Se a aula 1 foi a base, a aula 2 é o mapa e a aula 3 vai ser o momento em que tu vais começar a entender de fato como ganhar dinheiro com isso, ok? Tamo junto, até a próxima aula, ok? Então, é isso aí, pessoal.